que o pecado existe no mundo não devido a Eva, porque Paulo diz: Eva foi enganada por Satanás. Agora, o homem não. O homem não foi enganado por Satanás. A mulher pega e quando o seu esposo chega, ela oferece a ele. E ele come. Ele não vigiou. E ele tinha uma ordem específica de Deus. Ele era o líder daquela família. Ele era o chefe da família. Deus colocou o homem para ser o líder da sua família, para ser a autoridade máxima dentro do seu lar, para representar Deus dentro do seu lar. Então ele deveria ter imediatamente repreendido a sua esposa, repreendido Satanás e voltado para longe daquela árvore, pois foi a ordem de Deus que ele não deveria comer do fruto daquela árvore. Mas o que ele fez? Ele pegou e comeu. Muitos homens pecam devido exatamente a isso, ao atender os desejos e os pedidos de mulheres. A maioria dos homens cai exatamente em adultério porque ficam dando conversa para mulheres, esquecem a palavra de Deus, a ordem de Deus, a orientação de Deus, e acabam fazendo alguma coisa errada devido a ouvir mais uma mulher do que a Deus. Então aquela paixão cega faz com que o homem acabe pecando. Muitos lares estão destruídos devido a isso. Isso nos mostra que a família, desde a sua instituição, foi alvo dos ataques do inimigo. Satanás fez de tudo para que o propósito de Deus para as famílias fosse destruído. Porém, Deus é soberano e Senhor, e seus propósitos jamais serão frustrados. Jó 42:2. Da semente da mulher nasceria o Messias, aquele que esmagaria Satanás. Gênesis 3:15. O propósito do inimigo é matar, roubar e destruir, mas Jesus veio ao mundo para destruir os intentos do maligno. João 10:10. Então, desde o primeiro casal, Satanás vem tentando aí quebrar a comunhão da família, do casal, com Deus. Ele sabe que fazendo com que o homem desobedeça a Deus, ele vai desestruturar toda essa família. Então, a partir daí, todos os filhos nasceriam com a semente maligna de Satanás. Veja bem, que é como colocar um ovo de galinha. Veja bem, que é a mesma coisa de colocar um ovo de águia num ninho de uma galinha. Ela vai chocar ali os ovos seus e da águia junto. Vai nascer aí os pintinhos e vai nascer uma águia. Ela vai andar pelo terreiro até o dia que ela descobrir que ela pode voar. E ela vai voar e vai embora. A semente que está nela é a semente de águia, não é de galinha, não é de andar no terreiro. Então um dia ela vai embora. Assim também essa semente maligna de Satanás. O homem não foi feito para viver em pecado, afastado de Deus. Foi feito para viver bem, para ter toda uma estrutura familiar bem organizada, seus filhos obedientes, a esposa sendo ali submissa ao seu marido, o marido representando Deus no lar. Foi feito para viver tudo tranquilo, os homens todos viverem bem, os filhos deveriam ser obedientes aos seus pais, tudo funcionaria direitinho. Mas o que aconteceu? O pecado entrou então, através da desobediência de Adão e atendendo então um pedido de sua esposa. Veja bem que a partir daí o pecado entrou ali, a semente do pecado estava ali, a rebelião contra Deus estava ali, e todos os filhos herdariam então esse pecado de Adão dali para frente. Então o pecado entrou no mundo através do homem Adão e passou a toda a geração futura de Adão. Então até hoje o pecado aí, todos que nascem já nascem com a semente do pecado. Mas veja bem que Deus, vendo então isso, já providenciou um plano de salvação, de redenção para esse homem. E ele enviou o seu próprio Filho para vir ao mundo, se tornar em tudo semelhante a nós, mas sem pecado. Veja bem então que o plano de Deus foi que Jesus nascesse da semente de Deus e não do homem. Se houvesse a união física de Maria com o homem, então nasceria um filho com a semente do pecado. Então Jesus nasceu sem pecado
e viveu sem pecar. E ele então levou os nossos pecados sobre ele. Ele não pecou para morrer. O salário do pecado é a morte. Mas ele não pecou para morrer. Ele levou os nossos pecados sobre ele e então morreu em nosso lugar. Como está em Romanos 10. Então é necessário acreditar, confessar, se arrepender dos seus pecados e acreditar que não só ele morreu, mas que ressuscitou. Então você será salvo. Vamos ver aí os resultados da queda no relacionamento familiar. Qual é a origem dos males que atacam a família? O pecado. A vida familiar de Adão e Eva era perfeita, porém o pecado trouxe a disfunção para o seio da família. Depois da queda podemos ver sentimentos como o medo, a culpa e a vergonha perturbando a convivência do casal. Gênesis 3, 8 a 12. O pecado sempre faz o relacionamento familiar adoecer. Há muitos lares doentes onde a família deixou há muito tempo de ser um local de acolhimento, proteção e cuidado devido aos pecados não confessados e não abandonados. Essas transgressões causam culpa e separam as famílias da comunhão com Deus. Então veja bem que o pecado destrói a comunhão do homem com Deus e prejudica toda a sociedade, porque a convivência familiar é atrapalhada e com a convivência dentro de casa atrapalhada, toda a sociedade lá fora é então atrapalhada também, prejudicada também. Então Adão e Eva agora passam a conhecer o bem e o mal. Eles começam agora a ter a maldade já. A primeira coisa que começa aí é eles taparem seus órgãos genitais. Já é olhando agora o sexo como alguma coisa pecaminosa. Veja bem que antes não. Antes eles andavam nus, não tinham vergonha nenhuma, estava tudo bem com Deus, era tudo perfeito. Agora eles já passam a ver alguma coisa, a ter maldade sobre alguma coisa. Começam a conhecer o lado ruim das coisas. Então se escondem, se vestem, estão com vergonha agora, estão com medo. Tudo isso vai acontecendo. Por quê? O pecado é que gera todas essas coisas ruins. Começa a haver agora uma inimizade entre o homem e Deus. Começa a haver agora uma discussão do casal, uma separação. E nós vamos ver que vão nascer aí os filhos. E 2 filhos completamente diferentes. Um nasce com a intenção de agradar a Deus, e o outro já nasce com a intenção maligna, que inveja seu irmão e mata seu irmão. Já é o resultado do pecado. 3 é a vida familiar depois da queda. Então o pecado de um único homem trouxe consequências terríveis para toda a humanidade. Depois da queda, a vida familiar já não seria mais a mesma. A mulher teria filhos com muita dor, Gênesis 3,16, e o seu desejo, ou seja, sua vontade, estaria submetida à vontade do seu marido. Adão deveria comer agora seu pão diário com dores, pois o trabalho de arar a terra para ter sua subsistência garantida seria bem difícil. Gênesis 3,17. A terra também foi afetada pelo pecado, produzindo espinhos e cardos. Gênesis 3,18. A morte física também é uma consequência da transgressão do homem. Gênesis 3,19. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Então veja aí quanta coisa ruim aconteceu devido ao pecado. O homem perdeu ali a sua moradia perfeita, foi expulso do jardim do Éden. A terra que antes produzia abundantemente começou a produzir aí espinhos, cardos, começou a ficar endurecida, produzir árvores ruins. O homem agora teria que trabalhar para comer. Então, quanta coisa ruim começou a acontecer ali. A mulher que antes deveria ter filhos sem dor, agora passa a ter filhos, mas com dor. A mulher que poderia ser apenas aí uma companheira, ajudadora do seu marido, agora já é diferente. Ela teria que ser submetida aí a uma autoridade dura do seu marido. O seu desejo agora seria sempre para o seu marido, não seria mais aquela união perfeita. Aí a morte, né? Aí Deus colocou um limite para o homem já. O homem foi criado para viver eternamente sobre a face da terra. Mas como ele desobedeceu a Deus, então foi colocado um limite. Nós vamos ver que o limite aí foi
provavelmente 1000 anos, porque Adão viveu 930 anos, né? Nós vamos ver aí que vários homens chegaram perto do 1000, mas não chegaram a 1000. Então foi colocado o limite. Depois do dilúvio, já houve outro limite, foi 120 anos. Mesmo durante o milênio depois, com o próprio governo de Jesus, mesmo assim o homem não poderá viver eternamente sobre a face da terra. Como punição pela desobediência, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, Gênesis 3, 20 a 24. A vida do jardim antes da queda pode ser comparada à vida eterna que um dia desfrutaremos no céu. Tudo era bom, pois foi tudo pensado, planejado e criado por um Deus que preza pela excelência. Se tivessem permanecido na obediência, Adão e Eva teriam sido felizes para todo sempre. Todavia, Jesus Cristo veio ao mundo para resgatar as famílias da maldição do pecado. Cristo se fez pecado por nós e na cruz levou as nossas iniquidades sobre si. Isaías 53, 4. Isso nos mostra o quanto Deus deseja abençoar nossas famílias. Veja bem, então o jardim do Éden era um lugar perfeito para o homem morar. Agora, ali existia a ordem de Deus para a procriação. Agora, não podemos comparar o jardim do Éden com a vida eterna, porque lá na vida eterna, lá na Nova Jerusalém, nós teremos corpos espirituais, celestes, e lá não haverá sexo, não haverá união sexual. Então, não existe essa comparação aí, né? Devemos prestar atenção a isso. Jesus diz que nós seremos como os anjos, né? Que não têm sexo, não praticam sexo, não têm a união lá de casal, de família, né? E devemos também nos lembrar de uma coisa muito importante. Então aqui o primeiro casal recebeu então maldições sobre eles devido ao pecado. Mas agora nós devemos nos lembrar, Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se pecador em nosso lugar. Então, veja bem, nós temos agora todas as garantias de sermos felizes se nós obedecermos a Deus. Então nós devemos procurar obedecer a palavra de Deus, devemos agora viver em comunhão com Deus, e a nossa vida não está sujeita mais àquelas maldições que foram impetradas aí sobre Adão e Eva. Na nossa parte 3 aí, a constituição familiar ao longo dos séculos. Vamos ver a família patriarcal, a família nuclear ou monogâmica e a família na atualidade. Então, a família patriarcal. O modelo familiar, com o passar dos tempos, está sujeito às mudanças. Já tivemos a família patriarcal, monogâmica, consanguínea, etc. Todavia, isso não altera o valor, a importância da família. A família patriarcal é um exemplo familiar onde é permitido ao homem ter diversas esposas. Este modelo é visto em todo o Antigo Testamento, mas não era um molde determinado pelo Senhor. Deus o tolerou, porém esta nunca foi a sua vontade. No modelo de família patriarcal, o pai, pater, era visto como o senhor da casa e da família. As esposas e os filhos não tinham liberdade de escolha, pois a palavra final era sempre do patriarca. Começou então a família sendo no sistema aí patriarcal. O pai poderia ter várias esposas, embora não fosse o plano de Deus. Deus tolerou isso por algum tempo. E veja que isso trouxe grande prejuízo à sociedade. Se você olhar ali os patriarcas, o tanto de problema que eles arrumaram devido a terem várias mulheres, é uma coisa tremenda. Está aí tudo registrado na Bíblia. A Bíblia não esconde isso. O plano de Deus não era esse. O problema gerado, por exemplo, por Abraão, de arranjar um filho com a escrava Agar, está aí até hoje. A divisão entre judeus e árabes é um resultado disso. E todos os árabes que sempre perseguiram, odiaram os judeus, vieram de Ismael. Depois podemos ver aí, na época de Davi, o que causou, né, aquele adultério de Davi. Morte da criança, ele matou o marido daquela mulher, né, a Batseba. Então causou ali todo um conflito familiar, os filhos se tornaram inimigos dos outros, teve filho que matou os seus irmãos, então aquela confusão toda, golpe de estado do filho,